Legal. Irmãos, tudo bem? Boa noite, meus queridos. Prazer em revê-los nesta quinta-feira. Nosso estudo bíblico, continuando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Já na parte final, nós entramos hoje no capítulo 10. É um capítulo bem poderoso da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes, nós vamos iniciar abrindo a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Versículo 27 e 28. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, 27 e 28. Olha o que Paulo vai dizer aí, irmãos. Vai ordenar aos filipenses: vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então, meus irmãos, dentre outras coisas, a vida cristã, ela envolve luta, ela envolve uma batalha, e Paulo usa muito desta terminologia bélica nas suas cartas, né? Ele diz a Timóteo: lutei o bom combate. Ele também chama Timóteo a se envolver nesse combate. Paulo fala da armadura de Deus em Efésios. Então, Paulo usa muitos termos bélicos, mostrando que a vida cristã é, entre outras coisas, um combate também. E um combate pela verdade, tanto que Paulo diz que vocês devem estar juntos lutando pela fé evangélica. A ideia aqui é a defesa da fé, né? A apologética contra a corrupção da mesma, contra heresias, mentiras, falso ensino. Então Paulo ele não tinha dúvida de que ele e aqueles a quem ele escrevia, que eram também parte do corpo de Cristo, como ele também próprio era, deveriam se empenhar nesta batalha. E aí Paulo diz: olha, e que vocês não estejam intimidados pelos adversários, porque o que é para eles prova da perdição, é para vocês prova da salvação. A ideia é, no simples fato deles se oporem à verdade, eles se mostram já perdidos. E no fato de vocês lutarem pela verdade, vocês dão prova de que vocês são salvos. Então essa é a ideia de Paulo aqui. Mas em suma, nós vemos aqui Paulo incentivando, ordenando aos crentes em Filipos o combate pela fé evangélica. Agora, na segunda carta de Paulo, lá no capítulo 10, não é diferente. Paulo também vai lutar, ele vai entrar no campo da batalha pela fé evangélica, pela boa doutrina, contra os falsos mestres, contra o falso ensino. Mas antes da gente chegar lá, em 2 Coríntios, vamos abrir a Bíblia, o inário melhor, no hino 303. Olha só, nós também somos chamados a lutar, levando o pendão real. 303, vamos cantar juntos de pé, o hino de número 303. Lá em cima? Pode deixar, a gente canta, Daiane deixou o inário lá em cima, tá? Foi dar aula para o André. Ok, então André, toca, André, vai lá, toca. Tô brincando, André. Tô brincando. Ainda não, né, André? Ainda não, porque o André já está quase com um exímio tocador de piano, um pianista aí. 303, a gente canta a capela mesmo, o pendão real. Veja só, a ideia de termos aqui bélicos também, de batalha. Os soldados seus, nós somos soldados do rei, marchando, defendei. A ideia mesma lá de Paulo também. Vamos cantar então o 303? Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei. Para os céus, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem não perderei
Salvador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Venha ao peguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem ao peguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão. Os que com a vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Nem ao peguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Maravilha, meus irmãos. Vocês cantaram bem a capela, graças a Deus. O hino tem realmente, como nós falamos, um tom bélico, né? De uma guerra, de uma batalha que nós nos envolvemos, quando Cristo nos chamou, quando Ele nos salvou e nos incluiu como, de fato, participantes, súditos do seu reino. Então fala aqui, né? Nós somos soldados, nós marchamos com um pendão real, o pendão é a bandeira, né? Aqui é um símbolo, né, de Cristo. Os batalhões opositores já estão formados, que são os ímpios, e as suas falsas doutrinas, o seu modo de viver corrupto, e nós devemos então defender a verdade. E aí mostra que há um pré-requisito para entrar na batalha, porque não pode ter na batalha, da parte de Cristo, quem receio no coração demonstrar. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem para dar. Então há um pré-requisito, que óbvio, é cumprido pela graça, óbvio, mas há um pré-requisito. E aí então há um comando. Então sejamos todos a Jesus fiéis e ao seu real pendão, a sua bandeira, que é o Evangelho. Os que da vitória colhem os lauréis, o prêmio, né? A coroa de louros, né? Lauréis, o prêmio. Com ele reinarão. Então, Paulo também vai chamar os crentes lá em 2 Coríntios a entrar nessa batalha pela fé evangélica, pela boa doutrina, contra os falsos mestres. Era um dos problemas que Paulo enfrentava lá em Corinto, eram os falsos mestres, como nós veremos então agora, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu peço aos irmãos para abrirem ali a sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 6. Então, por favor, irmão, vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 6. Nós estamos, como eu falei, irmãos, entrando na parte final dessa segunda carta. Já está acabando, nós vimos a primeira carta toda, entramos na segunda carta e agora estamos chegando nos 3 últimos capítulos, 10, 11, 12 e 13, né? Os 4 aí últimos capítulos. Vamos lá então, irmãos. Paulo defende a sua autoridade apostólica, a ideia de batalha, ele defende, ele está sendo atacado, ele vai se defender, e chamar os crentes também para o ataque. Então é uma batalha que está sendo travada aqui. Mas eu farei a leitura do texto, e a gente parte então para algumas considerações antes, para a exposição do texto em si. De 1 a 6, o texto que nós leremos, tá? De 1 a 6, do capítulo 10. Olha o que Paulo diz. E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder.
Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, tua palavra foi lida, Pai. Ajuda-nos agora a entendê-la, pelo Espírito Santo que em nós habita e autor da palavra, para que o nosso coração seja confortado, fortalecido, e que nós entremos na batalha a favor do Evangelho, o qual nos salvou pela operação do Espírito em nós, e agora nos chama a defendê-lo. Certo que nós somos vitoriosos já em Cristo Jesus, nós então nos entregamos a Ti, Pai, e a edificação que nos vem por meio de Sua palavra. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, Paulo tem um tom, se nós já percebemos aqui na leitura, um tom que ele se mostra abrupto, diferente do tom que ele vinha tendo nos versículos, nos capítulos, melhor dizendo, que nós acabamos de ver aqui nos nossos estudos às quintas-feiras. Paulo, nos últimos capítulos, principalmente o capítulo de número 9, ele mostra um tom muito mais afável, muito mais doce, porque vocês se lembram que no capítulo 8, Paulo, ele encontra com Tito, e Tito traz boas notícias da igreja de Corinto, e que os coríntios, pelo Espírito Santo, se arrependeram do mal que haviam feito a Paulo, e agora a harmonia está, de fato, estabelecida pela graça de Deus entre o apóstolo e a igreja, e aí Paulo passa as recomendações segundo a retomada da coleta, que deveria ser levada a Jerusalém, a gente viu isso. E o tom é amável, o tom é doce. Paulo disse que eles alargaram o coração a Paulo, como Paulo havia alargado o coração dele para com eles. Está tudo bem. O problema foi resolvido, da coleta. Mas havia outro problema ainda, que não poderia deixar de ser resolvido. E esse problema eram os falsos mestres que estavam dentro da igreja de Corinto. Então Paulo, ele tem dois problemas a resolver, ou tinha dois problemas a resolver quando ele escreveu aos Coríntios, essa segunda carta. O primeiro já havia sido resolvido, a questão da retomada da coleta e a questão do ofensor, que tinha a ver com o assunto como nós vimos. E agora, esse outro problema, Paulo vai se dar a ele, dos falsos mestres. É por isso que os teólogos entendem essa mudança abrupta de Paulo, porque uma vez que um problema está resolvido, Paulo imediatamente se se dá ao outro problema, para resolver, que é a questão dos falsos mestres. Deu para entender então? Por que Paulo faz essa mudança abrupta? Porque um problema foi resolvido, ele está agradecido a Deus por isso, só que ele tem outro problema para resolver. Então Paulo passa a falar sobre isso aqui, ok? Vamos lá? Paulo começa dizendo assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. É interessante que Paulo agora não inclui Timóteo. Porque Paulo, lembra que a gente fez até o questionário na quinta-feira passada, né, perguntando quem é que está escrevendo no início a carta com Paulo? E a resposta era Timóteo. Lá no capítulo 1, lá nos primeiros versículos, Paulo diz: eu, apóstolo de Cristo, e Timóteo. Paulo agora não inclui Timóteo, ele diz: eu mesmo, Paulo, sem a presença de Timóteo. Por quê? Por que Paulo não, eu e Timóteo, vos recomendamos ou vos ordenamos? É porque a questão agora é pessoal de Paulo. O ataque dos falsos mestres é a Paulo, é a pessoa dele e ainda mais, ao apostolado dele. Porque os falsos mestres sabiam que se a mentira e a calúnia que eles contavam acerca de Paulo fosse acreditada pela igreja, então a força do apostolado de Paulo ruiria também. Você ataca o homem, derruba o homem, a obra dele também é prejudicada. Então os falsos mestres fazem um ataque direto a Paulo. É por isso que Paulo diz assim: eu, Paulo, eu mesmo que rogo, porque ele está envolvido pessoalmente nisso. Veja, a afronta não é só a pessoa de Paulo, tem a ver com o apostolado e por fim com o evangelho de Cristo, e o próprio Cristo, porque de quem Paulo era o apóstolo. Mas o ataque era a Paulo e não a Timóteo, ou a Tito, ou qualquer outro que seja. Por isso que Paulo agora se apresenta na sua defesa, ele apenas aqui.
Ok? Então ele diz, eu mesmo, Paulo, vos rogo. É interessante que esse rogo aqui, meus irmãos, é um pedido que Paulo faz e uma possibilidade que Paulo quer que seja atendida, que ele coloca diante dos coríntios. Então a ideia, nós vamos ver isso com mais calma, que Paulo está dizendo assim, olha, eu espero que vocês aceitem a minha recomendação agora. Eu creio que vocês devem aceitar porque é o melhor a se fazer. Então o rogo de Paulo não é uma súplica de quem não tem autoridade, mas uma recomendação de quem tem. Então olha, eu estou rogando a você que aceite o que eu estou dizendo, porque é melhor. Então é mais ou menos esse rogo de Paulo aqui. E ele fala assim, eu rogo a vocês, e aí veja o que ele inclui, pela mansidão e benignidade de Cristo. É interessante, veja só como isso aqui é muito importante. Quando você entra numa demanda com alguém, quando você é atacado por alguém, é muito difícil que eu e você mantenhamos a mansidão e a benignidade. Não é difícil? Quando alguém nos ofende, quando alguém mente ao nosso respeito, é difícil manter mansidão e benignidade. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está confiando em Cristo, que Cristo, através do seu Espírito que habita em Paulo, e que habitava em Paulo como habita em nós, vai dosar esse momento de firmeza que Paulo tem que ter diante dos seus adversários, mas ao mesmo tempo com um espírito amável, um espírito doce, que é mesclado com a firmeza que ele tem que ter. Paulo não quer ser bruto, e nem por fim destruir alguém, porque essa não é a intenção última. Até porque se alguém for destruído, é por Deus que esse alguém tem que ser destruído. Mas Paulo, preocupado com isso, lembra-se que na sua defesa, ele precisa da parte de Cristo de mansidão e benignidade. Está dando para entender? Assim nós também, nas nossas guerras, nas nossas batalhas contra calúnias, contra falsas acusações, precisamos de firmeza, ao mesmo tempo de moderação. Benignidade aqui, irmãos, mansidão antes, denota aqui a atitude humilde e gentil, que se expressa particularmente em paciente submissão à ofensa. Deixa eu dizer mais ou menos o que isso significa nas nossas palavras aqui. É que manso é alguém que não tem uma disposição imediata de tratar mal alguém que o ofende ou alguém que o ataca. Ele sabe esperar. Não é que ele não se sinta ofendido, ele se sente porque a ofensa faz isso, tem esse efeito. Mas ele não reage imediatamente com brutalidade. A ideia de mansidão é essa. Ele sabe que foi atacado, ele não é um bobo, manso não é bobo. Porque a gente confunde, né? Coitado, é um manso. Mansidão bíblica não é você ser bobo, você não entender que tem um inimigo ali e achar que aquele inimigo é um amigo, pessoa tola, acredita em todo mundo. Mansidão não é isso, mansidão é você ser provocado, mas você não reagir imediatamente da mesma maneira ou com brutalidade. É alguém que tem domínio próprio, que é o fruto do Espírito também. Essa é a ideia de mansidão. Alguém que sabe suportar uma afronta, embora saiba que está sendo afrontado. E benignidade é a ideia de um comportamento. Isso aqui é muito bonito, porque benignidade tem a ver com aquela bondade a mais. A gente falou dela terça-feira. Benignidade, dentro desse contexto, tem a ver com um comportamento que não se espera de alguém em uma determinada situação. Veja, quando alguém nos ofende, eu li uma vez um teólogo dizendo isso, eu nunca mais esqueci. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Permitam-me, irmãos, paciência, mas é algo bom. É que as pessoas nos julgam mais pelas nossas reações do que pelas ações. Geralmente as pessoas nos julgam mais pelas nossas reações do que ações. Você pode ver que quando alguém é ofendido, todos se viram para o ofendido para ver o que ele vai dizer agora. Como ele vai reagir. As pessoas às vezes pouco se importam com quem é ofensor. Eles querem ver como é que a palavra que retornará, como ela será. Então a ideia de benignidade é um comportamento que não se espera de alguém naquele momento. Então Paulo é ofendido, mas ele não age com brutalidade, logo ele é benigno na situação. Deu para entender? Isso é poderoso, não? Alguém que sabe que foi atacado, que irá se defender
mas faz de uma maneira que surpreende a todos, porque não é bruto, ou não age segundo a ofensa que recebeu. E Deus pode nos dar isso, como deu a Paulo. Mas olha o que Paulo continua dizendo. Versículo 1. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Essa segunda parte do versículo 1, a maioria dos teólogos reformados, eles concordam aqui, que Paulo está se valendo de uma palavra falsa que os falsos mestres falavam dele, ou acerca dele. Então Paulo está sendo aqui o quê? Está sendo irônico aqui. Deu para entender, irmãos? Atenção. Paulo está sendo irônico aqui. Ele está dizendo assim, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Então ele está usando de ironia, e a maioria dos teólogos reformados entendem assim aqui. Então a ideia é o seguinte, Paulo está dizendo, eu que na verdade, segundo o que os meus acusadores dizem, quando estou presente, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para convosco. Então, o que os acusadores de Paulo falavam dele? Ele era acusado de que quando ele estava ausente da igreja de Corinto, e ele não ia em Corinto sempre. Lembra que ele teve uma visita em Corinto que foi mais demorada, a primeira visita dele. A segunda foi rápida, onde ele foi ofendido pela igreja e ele esperava ter uma terceira oportunidade de visitar. Então Paulo foi em Corinto 2 vezes. A primeira demorou-se por um ano e alguns meses, e a segunda foi muito rápida. Então Paulo tinha ido lá e rapidamente. Aí os ofensores diziam assim, ele quando está aqui é humilde. A palavra humilde aqui é desprezível, não tem a ver com a humildade como virtude cristã. Bem-aventurados os humildes. Não é esse termo aqui, embora traduzido com a mesma ideia. Mas o termo aqui é humilde de ser desprezível, desprezado. Então a ideia é de que Paulo, os acusadores diziam assim, ele quando está conosco, ele não tem coragem de nos enfrentar. Mas quando ele está longe, ele, por meio de suas cartas, fala de forma ousada. Ele é corajoso de longe, de perto não. Então Paulo vai usar de ironia, ele diz assim, eu que na verdade, segundo alguns, quando estou com vocês, sou desprezível, sou fraco, não tenho força nenhuma. Mas quando eu estou longe, eu sou corajoso, eu gosto de ser corajoso de longe. Então Paulo está usando de ironia. Tanto que ele vai provar isso, que mais para frente ele vai dizer assim, eu espero não ter que ir aí, e ter que ser corajoso como alguns requerem de mim. Então ele está dizendo assim, já quando eu chegar aí, se eu precisar ser corajoso, eu serei. Então Paulo usa de certa ironia, ele era acusado de não ter coragem quando estava no meio dos coríntios. Isso talvez por conta daquela saída dele rápida e abrupta na segunda viagem, quando ele foi ofendido e preferiu não ficar para não ser mais magoado. Então os ofensores dizem, está vendo, olha, ele não tem coragem, ele foi embora, ele estava pensando no bem da igreja. Mas os caluniadores usaram aquilo para poder difamá-lo. Então Paulo está se valendo do que eles falaram e aplicando aqui. Mas veja como ele continua. Olha só. Sim, eu vos rogo que não tenha, versículo 2. Eu vos rogo que não tenha que ser ousado, ou de ser ousado, quando presente. Servindo-me com o que penso, devo tratar, daquela firmeza, com o que penso, deve tratar alguns, que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano preceder. Então Paulo sofre duas acusações, Fernanda e Vitória. Quais são? A primeira é de ser fraco, quando presente, não ter coragem de enfrentar os seus opositores. E a segunda é de andar como mundano. Ele diz aqui, como julgam alguns, como se andássemos em mundano proceder. Então Paulo está sendo atacado com duas acusações. É interessante, olha o versículo 2. Sim, eu vos rogo que não tenha que ser ousado. Paulo esperava viajar novamente uma terceira vez a Corinto. E ele diz, olha, eu peço a vocês, coríntios, que eu não tenha que chegar aí e ser corajoso, a ideia de ousado aqui é corajoso, ao enfrentar esses que usam de má fé e calúnia, para, de fato, tentarem destruir o apostolado que eu tenho no meio de vocês. Porque se eu precisar ser corajoso, eu serei. A ideia de Paulo é essa aqui. Ele vai falar isso mais para frente. Se eu precisar, eu serei.
eu vou usar de firmeza. Eu não quero. A ideia de Paulo é essa. Olha, eu rogo para que eu não precise. Eu espero que quando eu chegar aí, vocês, coríntios, já tenham resolvido essa questão dos falsos mestres no meio de vocês. Mas não duvidem, se eu chegar aí e precisar ser firme, eu serei. E aí ele continua, vendo? Eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente, quando eu estiver aí, servindo-me daquela firmeza, coragem, com que penso devo tratar alguns. É interessante que observe aqui que Paulo não se refere à igreja de Corinto como um todo, mas um grupo, Tânia, presbítero Marcelo, presbítero Francisco, presbítero Evanildo e Elidinai, minha irmã, um grupo específico que estava dentro da igreja. Tanto Paulo diz, com a firmeza com que penso tenho que tratar alguns, e não todos. Então o problema de Paulo não era com a igreja de Corinto. Ele havia recomendado a igreja de Corinto, os crentes em Corinto, havia mostrado o amor dele por eles nos capítulos anteriores, mas agora ele demonstra que há um grupo específico, alguns homens ali, que estão corrompendo o evangelho e estão atacando de maneira caluniosa o apostolado de Paulo, e Paulo diz, eu irei até aí, se necessário for, agirei com firmeza para com estes alguns. Então veja, o problema de Paulo não é com os crentes amados por Deus, mas por aqueles que estão no meio da igreja, atacando a doutrina e o ministério apostólico de Paulo, para alcançarem a preeminência dentro da igreja. Porque nós veremos no decorrer dos capítulos aqui finais, que esses homens, esses maus homens, estavam interessados em liderar a igreja no lugar de Paulo, em ostentar a autoridade que não tinham e que Paulo possuía pelo mandato de Cristo. Então eles queriam acabar com Paulo para dominar sobre o rebanho. Então a questão aqui era inveja. E na igreja você sempre terá que lidar com isso, né? Você vê que Cristo foi entregue por inveja. Você vê que em Atos, Estevão, nós vimos que ele também foi julgado ali, como nós estamos vendo no Sinédrio, por inveja, porque eles se tornaram um líder ali em Jerusalém. Então, aqui não é diferente. Eles tinham ciúmes de Paulo e queriam corromper e destruir o ministério de Paulo para que eles pudessem, de fato, reinar sobre as ovelhas. E Paulo diz, olha, eu não vou fugir disso. Se eu tiver que ser firme para com alguns, eu serei. Eu rogo que não tenha. Mas eu não espero de mim uma situação diferente se caso o problema não estiver resolvido quando eu chegar aí. Então você vê que Paulo é alguém manso e doce, o apóstolo, mas ele é alguém firme ao mesmo tempo, assim como o próprio Cristo. Tanto que ele diz que se vale da mansidão e benignidade de Cristo. Jesus era alguém manso, mas quando ele entra no templo para fazer a purificação, você não vê ali propriamente esse aspecto da virtude de Cristo. Você vê firmeza. E é interessante aquele ponto aquela narrativa dos evangelhos, quando Jesus entra no templo e toca os cambistas de lá e derruba as mesas. Porque ali, veja, o problema não era o ataque pessoal a Cristo, mas a casa do seu pai, a casa de oração. O problema ali era a igreja ter tido corrompido o seu lugar de adoração a Deus. Assim como Paulo esteve defendendo o evangelho e a glória de Cristo, Cristo defendeu a glória de seu pai. Então, quando as coisas tinham a ver com doutrina, evangelho, o reino de Deus, então tanto Cristo como Paulo eram firmes. Quando eram ataques pessoais, o Cristo permaneceu calado e Paulo também permanecia calado. Mas quando a coisa tinha a ver com o evangelho, com a igreja, com o bom andamento da adoração a Deus e do povo dele, então Paulo era firme, como Cristo foi, em muitos momentos no seu ministério. Então veja, a firmeza não é falta de amor, pelo contrário, demonstra o amor de Paulo aqui. Porque se Paulo não amasse os coríntios, ele não teria sido firme com os falsos mestres. Mas Paulo sabe que falsos mestres destroem igrejas. Então Paulo está sendo firme, porque ama. Então a firmeza tem a ver com amor. Ok? Vamos lá então. Paulo diz assim, na parte final do versículo 2, quando presente, servindo daquela firmeza com que penso deve tratar alguns, que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. A ideia aqui, segundo os teólogos, irmãos, é que Paulo era acusado de estar interessado nos bens dos coríntios. Não é incomum que pessoas que lideram outras
queiram se valer destas outras que lideram para o seu próprio benefício. Esse é um mundano proceder. Qual que é o mundano proceder? É que se eu estou dirigindo outras pessoas, eu me aproveito da situação para tirar benefício próprio. Geralmente é assim. O mundano proceder, o ímpio age assim. Se ele está numa posição de destaque, de liderança, ele vai fazer de tudo para aquilo beneficiar a ele mesmo, e não pensar muito naqueles que são por ele liderados. Mas Paulo não é assim, embora seja acusado. Lembra da questão da coleta? Que Paulo diz, olha, eu não estou atrás dos vossos bens. Ele tem que falar isso por quê? Porque ele estava sendo acusado pelos falsos mestres de tentar levantar a coleta para poder tirar dinheiro dela. Então está vendo? Um mundano proceder. Os ímpios, eles mexem, quando eles estão dentro da igreja, eles ficam preocupados muito com dinheiro. Eles querem saber quanto a igreja arrecada, quanto fulano ganha. O interesse deles é dinheiro. E é interessante, aquela máxima verdadeira, aquela máxima comunista, né? Que é atribuída a Lenin. Xingue-os do que você é. Acuse-os do que você faz. Então, em suma, é isso. Os inimigos da fé, os ímpios, fazem isso. Não era Paulo que estava tentando se valer sobre os coríntios. Eram esses que o acusavam. Então, geralmente, os homens maus acusam os crentes de serem aquilo que eles são. E os xingam, os acusam daquilo que eles fazem e os xingam daquilo que eles são. Então, aqui não é diferente. Você vê Paulo sendo acusado de andar em mundano proceder. E quem andava em mundano proceder eram aqueles que acusavam a Paulo. Veja só, versículo 12. A gente vai entrar no versículo 12, mas a gente vai provar isso biblicamente. Olha só o que Paulo diz no versículo 12, do 10 ainda. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Está vendo? Paulo diz, nós não fazemos o que eles fazem. Eles nos acusam de fazer, mas são eles que fazem. E aí olha o versículo de número... deixa-me ver aqui, separei mais um versículo 18. Olha aí. Porque não é provado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Paulo vai acabar a discussão dele aqui dizendo que aqueles falsos mestres louvavam a si mesmo. Estavam preocupados consigo. E acusam Paulo de fazer o mesmo. E Paulo diz, olha, sou acusado do que eles fazem. São eles que agem assim, e não eu. Está dando para entender? Ok? Então Paulo vai continuar falando e vai passar a sua defesa aqui propriamente. Mas antes a gente vai fazer algumas aplicações dessa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 2. E eu paro aqui para fazer algumas aplicações da nossa vida, sobre o que a gente viu até agora. Primeiro é a seguinte: nossa firmeza, pelo que vimos aqui biblicamente, deve ser temperada por mansidão. Por quê? Porque, irmãos, nós cremos que Deus anda conosco, e andando Deus conosco, nos defenderá. Daí nós podemos ter firmeza sem destruir alguém. Porque, se necessário for, Deus destruirá a oposição. Porque Deus é por nós. E ninguém será contra nós. Então nós podemos ter firmeza sem ser brutos. Mesmo que o opositor, aquele que nos persegue, haja com brutalidade. E se ele o fizer, Deus o destruirá. Então eu posso ser manso com aqueles que se opõem a mim, sabendo que Deus do alto vê e vinga. Em outras palavras, eu não preciso comprar a briga. Eu não preciso jogar na mesma moeda. Porque eu sei que há alguém muito mais poderoso do que eu para me defender. O Senhor diz assim, olha, não vingueis. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. É isso, em suma. Então Paulo poderia ser firme e manso. Por quê? Porque ele sabe o que tem o Senhor na sua retaguarda. O Senhor o protege. Se alguém tentar destruir a Paulo, o Senhor destruiria. Isso acontece conosco. Se alguém tentar nos destruir, o Senhor destruirá. Então nós podemos ter paciência quando alguém nos fere. Deu para entender? Esse é o ponto. 2. Devemos pedir ao Senhor maior capacidade de ouvirmos críticas
e não nos abatermos. Isso aqui é magnífico. Porque imagine o quanto Paulo foi acusado injustamente. E Paulo sabia lidar com isso. Óbvio, porque Deus o firmava. Por isso que eu coloquei aqui, devemos pedir ao Senhor maior capacidade para isso, porque é Deus que nos dá. Mas nós devemos ter capacidade de ouvir pessoas falando mentiras sobre nós e não ficarmos... Porque ao final, irmãos, são mentiras. E se são mentiras, não, por fim, não ficarão de pé. Deus nos defenderá. A Bíblia diz que a vida do justo é como o sol que vai nascendo até brilhar e ser dia perfeito. Então, se nós andamos com o Senhor, qualquer mentira a nosso respeito não há de prevalecer. Deus fará a justiça aos olhos de todos. Daí a ideia de a vida do justo é como um sol que nasce até que seja dia claro, ou seja, todo mundo verá a justiça do justo. Essa é a ideia. Cristo, o próprio Cristo foi acusado por seus opositores de ser ele Belzebu. Lembra? Quando Cristo expulsava demônios, os opositores dele disseram: pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios, é que expulsa os demônios. E Cristo, óbvio, respondeu a isso com firmeza, mas não ficou... Você tem que esperar isso de pessoas ímpias. E não se abater uma vez que você tenha andado sincero e arrependido diante de Deus. Ok? Deixa eu te falar uma coisa. Geralmente, pessoas que gostam de ser muito elogiadas, geralmente são as mesmas que quando são criticadas não suportam. Pessoas que precisam muito ter o ego, sabe? Ali com afago, são as mesmas pessoas que qualquer crítica... Então, se eu e você não nos importamos com elogios, quando as críticas vierem, nós não seremos abalados também, porque pouco importa se vão nos elogiar ou se vão nos criticar. O que importa é andarmos diante de Deus sincera e arrependidos. Isso que importa. Terceiro, então, primeiro, devemos ter firmeza com mansidão, porque Deus nos defende. Não precisamos entrar na briga, mas ser firmes, defender a verdade, sem entrar na briga. Segundo, devemos pedir a Deus maior capacidade de suportar afrontas, assim como seus servos sempre o fizeram e o seu filho o fez. Terceiro, muitas vezes a firmeza será a única opção. Devemos então ser corajosos, quanto mais os líderes, presbíteros, diáconos, vão ter que ter firmeza. Um líder sem firmeza não se sustenta. E é muito difícil para nós, sem a graça de Deus, sermos firmes, porque geralmente a leitura, ainda mais nos nossos tempos afetados, que todo mundo está muito afetado, qualquer coisa é sempre, sabe? Ainda mais nos nossos dias, que firmeza é muito confundido com insensibilidade, brutalidade. Não sejamos brutos, mas sejamos firmes, ainda que alguém entenda que não fomos. Quem nos julga é o Senhor. Lembra de Paulo? Vocês não me julgam, nem eu me dou por justificado. Em última instância, quem me julga é o Senhor. A ideia é, eu gostaria que vocês me entendessem, mas se vocês não me entendem, olha, em última instância não são vocês que me julgam. Embora eu gostaria que vocês entendessem as minhas atitudes. Quem me julga é o Senhor, em última instância. Então, nós temos que aprender a ser firmes quando for a única opção. Entenda o que quiser entender. Então, às vezes, tem alguém te conduzindo ao erro e você tem que ser firme com essa pessoa. E às vezes ela vai entender você como um inimigo dela, que você não a ama, não a quer bem, que você a tratou mal, a desfez da amizade dela. Olha, Paulo poderia ser entendido assim. Aliás, os falsos mestres chamavam as cartas de Paulo de duras, né? Mas Paulo não deixava de ser firme. Então, ok? Deve ser uma virtude cristã, ainda mais dos líderes.
ainda mais deles, porque muito mais deles será cobrado. Líderes que não têm firmeza não são líderes. Ok? Embora, óbvio, lembra do primeiro ponto? Dosar isso com mansidão. Vamos continuar então, do 3 ao 6 agora, última parte aí. Olha aí. Porque Paulo continua aqui. Vamos ver juntos? O 3 o 3, vamos lá? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo, lembra que essa é outra acusação, que Paulo está agora começando a se defender da segunda acusação, ou seja, que ele anda em mundano proceder. Aí ele diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, Alexandre e diácono Luiz e diácono Paulo. A ideia é a seguinte, aqui embora andando na carne, significa o quê? Significa o quê? Embora nesta vida, embora com as fraquezas que são ordinárias a todos os homens, essa é a ideia. Embora andando na carne, ou seja, sendo um homem ordinário como qualquer outro homem, nós não lutamos segundo os homens lutam. Está vendo o contraponto? Ainda que identificado como homem, andando eu na carne, porque as pessoas olham para mim e veem um homem, mas eu não luto como os outros homens lutam, como os mundanos lutam, embora seja eu seja reconhecido externamente como um deles, mas eu não ando como eles andam, eu não luto, melhor, aí Paulo começa a colocar uma terminologia mais bélica, militar, eu não luto segundo os homens, ou segundo este mundo. A ideia é a seguinte, lembra que a gente falou no primeiro? Nada mais do que a repetição do que a gente falou. Paulo, ele não age com brutalidade quando ele é atacado. Ele não calunia quando ele é caluniado. Ele não ofende quando ele é ofendido. Essa é a ideia do lutar segundo a carne. Essa é a ideia. O ímpio luta segundo a carne. Ele é ofendido, ele ofende. Ele é caluniado, ele também calunia. Mas ele não faz assim. Eu não luto dessa maneira. Eu luto, mas não dessa maneira. Lembra de Cristo, como se parece com Cristo aqui? Lembra que o apóstolo vai dizer assim, na sua carta, quando ofendido, não ofendia, e quando ultrajado, não reagiu como traje, não reagiu com o traje, mas entregou-se àquele que julga retamente. Pedro escreve isso em uma de suas cartas. Então a ideia de que Cristo não agia segundo os seus ofensores faziam com ele. A ideia de que Cristo não lutava com armas da carne, ou armas carnais. Essa é a ideia. Paulo vai lutar com o Evangelho. Tanto que ele vai dizer aqui, anulando nós sofismas, usando armas poderosas em Deus. Lembra que a palavra de Deus é a espada. A fé é o escudo. E a palavra é a espada. Você ataca, você derruba fortalezas, você leva cativos com a espada. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu vou usar armas espirituais. A minha batalha, eu a luto com armas espirituais e não segundo o mundo. Então eu não vou difamar os meus difamadores. Eu não vou caluniar os que me caluniam. E eu não vou ser bruto com aqueles que me ofendem tão terrivelmente. Eu vou me valer de armas espirituais. Porque essa guerra é espiritual. Lembra de Paulo? Em outro lugar ele vai dizer assim, porque minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestados e principados, contra forças espirituais. A minha luta é espiritual, então a minha batalha é espiritual. É interessante que foi Tancredo Neves que disse, né? Eu não brigo com pessoas, eu brigo com ideias. Eu não brigo com pessoas, eu brigo com ideias. E é isso mesmo. Eu não sou violento com pessoas, ou pelo menos não deveria ser. Mas no campo do reino de Deus, a ideia é que eu não ofendo ninguém, mas eu tenho que destruir pela palavra de Deus aquele tipo de pensamento. Eu tenho que mostrar que aquele tipo de raciocínio está errado. Porque se eu não fizer isso, aquele tipo de raciocínio ou lógica falsa pode corromper a igreja. Então o líder tem que ser firme e com armas espirituais e não mundanas,
destruir aquelas fortalezas que foram criadas para se opor ao Evangelho de Cristo. É o que Paulo vai dizer aqui em outras palavras, olha só. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Veja que a ideia é toda militar, né? Paulo vai dizer no versículo 3, porque nós não militamos segundo a carne. Aí ele continua, versículo 4, porque armas, milícia, fortaleza, está vendo? Todos os termos militares, bélicos, de contexto de guerra. Então Paulo vai dizer assim, olha, porque nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. A ideia aqui é que o pensamento, a falsa doutrina dos falsos mestres dentro de Corinto, havia, através delas, eles haviam, falsos mestres, levantado uma fortaleza. Eles conseguiram arrumar um território dentro da igreja. As pessoas começavam a ser convencidas pelas acusações que eles faziam a Paulo, pelas falsas doutrinas que eles expunham. E Paulo diz assim, com o Evangelho eu vou destruir fortalezas. Eu vou mostrar com o Evangelho, a arma poderosa em Deus, que é o Evangelho, eu vou mostrar que o raciocínio deles é errado, que o que eles falam é uma mentira, mas com o Evangelho. Então a ideia aqui, lembra do que Estevão fez, que nós vimos domingo? Lembra? Da defesa de Estevão? Foi mostrar que ele não era contra a lei e contra o templo, mas que os seus acusadores é que estavam contra a lei de Moisés e contra o templo. Como ele fez isso? Contando a história do povo de Israel relatada na Bíblia, com a palavra de Deus que é a espada. Ele fez isso. Ele venceu toda a falsa acusação com a Bíblia. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu vou usar a Bíblia para mostrar que a maneira que eles pensam e o que eles falam é falso. A ideia de sofisma, né? O que é o sofisma? O sofisma é uma ideia, uma argumentação, um argumento que a princípio parece verdadeiro, mas se você colocar ele à prova, você verá que ele é falso. Isso é um sofisma. O sofisma, então, é algo que a princípio parece que está certo, é isso mesmo. Mas se você analisar a fundo, você... Não, peraí. Esse ponto aqui que a pessoa disse contradiz o outro que ela falou. Está errado isso aqui, tem uma confusão aqui. Então Paulo diz que quando eu conheço a Bíblia, me valendo da espada da verdade que é a palavra de Deus, eu pego a Bíblia e começo a mostrar que aquele ponto que a pessoa defende é falso. Porque ele diz, olha, mas isso aí não está na Bíblia. Não, você disse isso, que Deus disse, mas Deus não falou assim. A Bíblia diz o contrário. Não, essa parte que você diz é verdadeiro, mas como você continuou, olha, a Bíblia diz o contrário. Então, através da palavra de Deus, da arma espiritual, os sofismas vão sendo destruídos. Essa é a ideia de Paulo. Que conhecendo a Bíblia, Deus me dá a graça de defender a verdade através dela mesma, anulando pensamentos falhos. Quanta heresia, quanta má doutrina na igreja. Muitas vezes, por falta de firmeza, da própria igreja, na pessoa do seu pastor, dos seus presbíteros, diáconos e membros. As pessoas suportam aquilo. Elas não querem ser firmes. E nisso a igreja vai se corrompendo. Vai se prejudicando. Porque, meus irmãos, a verdade é a coluna da igreja. É o baluarte de sustentação da igreja. Se você não defender a verdade, a igreja vai ruir. Ela vai... O liberalismo, saiu há pouco tempo um gráfico das igrejas presbiterianas nos Estados Unidos, que se tornaram liberais. O liberalismo, meus irmãos, é uma corrente, vocês sabem, vou só lembrar aqui. O liberalismo é uma corrente dentro da igreja que não crê na inspiração das Escrituras, não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, crê que aqui há erros, tem coisas boas, mas nem tudo deve ser crido, não crê nos milagres de Cristo, não crê na morte expiatória de Cristo, que Cristo morreu, mas não foi para perdoar pecado de ninguém. Então, eles se julgam, os liberais, se julgam crentes, eles estão dentro da igreja. E a igreja americana, presbiteriana americana, a pessoa se tornou altamente liberal. Ela vem ano após ano perdendo membros. Esses dias saiu um gráfico mostrando o declínio da igreja presbiteriana, a PCUs, dos Estados Unidos, por causa do liberalismo que entrou lá. O maior inimigo do cristianismo hoje, do que é verdadeiro, é o liberalismo.
As pessoas que se dizem crentes da igreja, que não acreditam na inspiração da Bíblia, que posam de intelectuais, mas sempre estão questionando alguma coisa da Bíblia. Então, o maior perigo que nós temos é o liberalismo. Então, e ele é danoso para a igreja. Por isso que Paulo tinha que ser firme. Porque ele sabia onde ia aquele falso ensino. Por isso que ele tinha que destruir aquelas fortalezas. Porque se elas permanecessem, elas destruiriam a igreja. Então veja, Paulo diz assim então, para destruir fortalezas, final do versículo 4, anulando nossos sofismas e toda altivez, que é arrogância, que se levante contra o conhecimento de Deus. Então está vendo que Paulo defende o conhecimento de Deus, que vem pela doutrina bíblica. Ok? E aí veja, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A ideia de cativo, outra ideia de termo militar, né? De guerra, os cativos. A ideia de destruir fortaleza e levar cativo é que uma fortaleza, um muro foi construído, mas através do evangelho, digamos assim, foram abertas brechas no muro e as pessoas foram sendo tiradas de lá e levadas cativos. A ideia de Paulo é que os falsos mestres fizeram dentro da igreja de Corinto alguns seguidores. Paulo, se precisar, ele irá a Corinto com as armas espirituais de Deus, a palavra de Deus, e vai destruir aquelas heresias que os falsos mestres pregavam, e vai trazer as pessoas que estavam crendo naquelas heresias e falsos ensinos, de novo à obediência a Cristo. Essa é a ideia. Esse movimento que Paulo diz que fará, se necessário for. Mas ele lutará não segundo a carne, ele não vai lá para ofender ninguém. Ele vai lutar segundo as armas que são poderosas em Deus. Ele vai com o evangelho. Para trazer as pessoas que estavam sendo convencidas pelos falsos mestres, novamente a obediência a quem? A ele, Paulo? Não, a obediência a Cristo, levando o pensamento de novo da pessoa a Cristo Jesus. Essa é a ideia. E aí, por fim, versículo 6, e estando prontos, Paulo, ele já rogou que ele queria não precisar fazer isso, mas ele vai dizer agora que está pronto para fazer, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. É interessante que aqui é outro termo, segundo alguns estudiosos, militar, que é a ideia de os cativos, o exército inimigo que foi conquistado, agora é punido. Então Paulo diz assim, ele vai trazer os cativos ao evangelho de Cristo, e vai punir aqueles que não arrependidos prejudicaram a igreja de Cristo, no caso lá em Corinto. Paulo não fala do tipo de punição. Ele fala aqui para punir, pronto para punir. É interessante isso, irmãos. Disciplina não exclui amor. Se eu perguntasse para nós aqui se Paulo era um pastor amoroso, eu não tenho dúvida que todos nós aqui diríamos que sim. Mas Paulo disse que em um momento determinado está pronto para punir, se for necessário. Está vendo? Punição, disciplina não exclui amor. Paulo era um pastor amoroso, ele amava a sua igreja. Ele sofreu pela igreja de Cristo. Mas ele também era um pastor, um líder, um presbítero, por assim dizer, né? Um líder firme, pronto para punir os que merecessem ser punidos, ou disciplinados, aqui entenda aqui, disciplinados. Então Paulo era muito firme. Eu acho uma das coisas mais claras que a liderança da igreja tem que ter em mente é o seguinte: quem poupa o lobo, destrói as ovelhas. Se você poupar o lobo, você destruirá as ovelhas. Então seja firme com o lobo. Seja firme com o lobo, para preservar as ovelhas. Não é porque você odeia aquela pessoa ali, é porque você ama as ovelhas. E se aquela pessoa está prejudicando as ovelhas, sinto muito, você será punido. Em prol das ovelhas. Está podendo entender? Eu me lembro uma vez, já contei isso aqui, eu acho que mais de uma vez. Eu me lembro uma vez que eu era menino, pequeno, bem pequeno. Eu estava indo para a escola, meu pai ia me deixar na escola, aqui em Niterói. E ele me deixou ele parou o carro, e eu já era pequeno, mas era já suficiente para mim abrir a porta do carro e sair. E eu saí com a mochila nas costas e tal. E eu me lembro que enquanto meu pai dava a volta, porque meu pai saía e me levava até o portão. Enquanto meu pai dava a volta, acho que era um bêbado, eu me lembro disso perfeitamente, um homem bêbado se aproximou de mim e quis me agarrar. E o meu pai não pensou duas vezes. Ele voou no que estava bêbado, empurrou ele, o homem caiu
no chão, virou lá. E meu pai me pegou e disse, olha, você não deixa ninguém te abraçar assim. Então. Eu fico, agora já, né, maduro, eu fico pensando, meu pai odiava o bêbado. Não, meu pai não sabia nem quem era. Mas ele, a princípio, naquele momento, dentro da circunstância, se demonstrou uma ameaça para quem ele amava. E ele não pensou duas vezes. Guardadas as proporções do exemplo, Paulo sabe das ameaças que esses homens trazem. Paulo sabia delas. Por isso Paulo disse que, se necessário, puniria. Porque ele ama a igreja. Então não é questão de ódio propriamente aos inimigos, mas é o amor à igreja. Mas ainda que fosse ódio aos inimigos, não é um ódio pessoal, mas é porque os inimigos de Paulo são os inimigos de Deus. Lembra de Davi? Davi era um homem sincero, não era pela graça de Deus, não era? Davi escreve o Salmo e diz assim, Senhor, os teus inimigos são para mim inimigos de fato. Eu os odeio com ódio consumado. Não era algo pessoal, é porque eles se opunham à verdade de Deus. E quando a briga é com a verdade de Deus, nós compramos. Quando é pessoal, mas quando é o evangelho que é atacado, aí nós compramos a briga. Porque o evangelho é precioso demais. Não sei se foi Calvino, mas um dos reformadores disse que nós, quando vemos a verdade ser atacada, nós somos como um cão que late, um cão ameaçador, que já mostra a sua ferocidade e a sua lealdade ao seu dono. Então nós somos assim, quando a verdade é atacada, nós agimos com firmeza. Ok? Pedindo a Deus graça para medir isso com mansidão também. Eu termino com 3 aplicações, embora eu fiz bastante aplicações aqui no meio, mas eu vou terminar com 3 aplicações, talvez alguma delas aqui reforce o que nós dissemos. Primeiro, a defesa do evangelho é uma batalha. Você encara assim? Se você é crente, você está numa batalha. E você precisa entrar na batalha. Em defesa do evangelho. Você não pode ouvir uma mentira e ficar calado. Você não pode ouvir alguém tentando deturpar o evangelho e ficar como se aquilo não fosse com você. É uma batalha. E se você é um soldado, você e eu precisamos entrar na batalha. Ok? Você se importa quando a doutrina é corrompida e quando o erro prevalece? Quando alguém fala algo... Deixa-me fazer um parênteses aqui. A gente tem que pedir a Deus também graça de saber quando alguém que é crente mesmo, entende algo errado e fala uma bobagem porque entendeu errado. E a gente pedir graça a Deus também de entender quando alguém fala algo de errado porque quer corromper o que é certo. Tem diferença nisso. Tem diferença. E Deus dá sabedoria para a gente saber distinguir uma pessoa da outra. Tem gente que pode falar uma coisa contra a Bíblia, mas falou porque não pensou direito. É um crente, mas não pensou direito. Aí você, com amor, olha, pensa só assim. Mas tem gente que são pessoas sagazes, inteligentes, pessoas que sabem o que estão falando e falam para corromper. Aí você trata ela de outro jeito. Simples como uma pomba, prudente como uma serpente, pomba com pomba, serpente com serpente. Ok? Quem disse isso foi o reverendo Hermes, quem falou isso. Pomba com pomba, serpente com serpente. Ok? Vamos lá? Olha aí. 2. Nossa guerra não é contra pessoas, mas contra seus pensamentos, quando estes são contrários à palavra de Deus. Ok, irmãos? Atenção, ó. Nossa guerra não é contra pessoas, mas contra pensamentos, quando estes são contrários à palavra de Deus. Devemos, portanto, como vimos, ser firmes e amáveis. E por fim, nós não podemos evitar que pessoas adentrem ao nosso meio.
Nós não podemos evitar que pessoas cheguem ao nosso meio. Mas devemos impedir a propagação de um falso evangelho. Então, em suma, é o seguinte: a gente não pode fechar a porta da igreja e falar, ninguém mais entra. Tá bom aqui porque todo mundo crê na mesma coisa, fecha a porta aí, diácono, não deixa ninguém entrar. Nós não podemos fazer isso. Pessoas vão entrar na igreja. Nós não podemos impedir isso. Mas nós podemos impedir com a verdade a propagação do erro. Não só podemos, como devemos. Então, continuo. Deve haver disciplina para com aqueles que, uma vez avisados, continuam deturpando o evangelho. Esses se constituem inimigos de Cristo. E a igreja não pode tolerar inimigos de Cristo dentro dela. Não pode. Lembra de Jesus Cristo? Eu termino aqui. Jesus Cristo em Apocalipse diz assim: eu vos louvo porque vocês não toleraram as obras dos nicolaítas, as quais eu odeio. Jesus diz. Jesus vai aprovar uma das igrejas da Ásia Menor dizendo: eu vos louvo e vos aprovo porque vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Nicolaítas eram uma facção, uma seita herética dentro da igreja. E ele diz assim: vocês não toleraram esses, vocês odiaram as obras deles, como eu também odeio, e eu vos louvo por isso. Então, irmãos, nós devemos batalhar pelo evangelho. Nós queremos sempre ser amáveis, como Paulo quis: olha, eu rogo para que eu não precise ser duro aí. A gente também quer ser, mas peçamos a Deus para sermos firmes quando precisarmos. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Queridos, alguma pergunta? Alguma dúvida? Ficou tudo claro? Maravilha? Então nós vamos orar. E antes de irmos embora, a gente tem um aviso. Vocês, por favor, se assentem de novo, para a gente poder dar esse aviso. Vamos ficar de pé, vamos orar? Nós vamos pedir ao nosso querido diácono Luiz, para pedir a Deus a graça de nos ajudar a sermos firmes quando necessário e, acima de tudo, defender a palavra do Senhor, a verdade dele. Vamos orar com o nosso irmão diácono Luiz. Sim, Deus. Sim, Pai. Sim, Deus. Sim. Mas que nós tenhamos também a firmeza para defender aquilo que respeita ao seu reino. Sim, Pai. Dai, Senhor, um coração justo e uma forma de ver as pessoas com caridade, porque não sabemos quem são os seus escolhidos. Sim, Deus, ajuda-nos, dá sabedoria, Pai. E que a gente possa sempre ser receptivo às pessoas que aqui se chegam. Sim, Deus. Sem distinção, para que o nosso coração possa compreender que ali pode estar um pequenino seu. Sim, Deus, ajuda-nos. Que ainda não te conheceu. Sim, Pai. E que as pessoas que venham a se manifestar contrário da sua verdade, da sua palavra, que nós possamos sempre ser defensores da verdade. Amém, Pai. E que o Senhor nos ilumine para defendê-la. Sim, Deus. Dá uma palavra. Sim, Pai. Dá-nos, Senhor, um bom descanso. Sim, Deus. Senhor, ao nosso lado. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. Sim, Pai. Amém. Pai, na presença ainda nós queremos pedir pela